A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para darmos início a mais um estudo bíblico das Sagradas Escrituras. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, e eu quero convidar você que clicou aí por curiosidade a princípio para ver do que se tratava. Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele quer se revelar cada vez mais ao seu coração através da Bíblia Sagrada. Esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, e eu quero convidar você a continuar assistindo esse vídeo. Estaremos hoje estudando um pouco mais sobre o livro do profeta Ezequiel e nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e pedindo ao Senhor que direcione esse estudo e que nos revele a sua palavra como ela é. Querido Espírito Santo, ó Espírito Santo, o Senhor é aquele do qual o Senhor Jesus Cristo disse, o Senhor Jesus falou que iria para o céu, mas iria enviar o Consolador para estar conosco todos os dias. E o Espírito Santo, que é a tua pessoa, ó Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos revela a tua palavra como ela é. Eis-me aqui, usa a minha vida para a glória sua, venha falar ao coração de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ou ouvindo a sua palavra, pois só o Senhor tem vida e vida com abundância. Nós te louvamos em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus nós te glorificamos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Ai, meu Deus, mas eu decidi me inscrever só depois que eu acompanhar todo o vídeo. Maravilha de Deus, sem problema. Você também pode dar um joinha, pode compartilhar também ao final do vídeo, né? Você pode também estar compartilhando com amigos, vizinhos, colegas, né? Aquele ou aquela que, porventura, você sabe que precisa de uma palavra que possa vir do alto, mas não é simplesmente do alto, mas que possa vir do trono de Deus, do coração de Deus, porque nós temos uma alma, nós temos um espírito, e o nosso espírito, ele não é alimentado pelas coisas materiais, as coisas físicas desse mundo. Ele é alimentado através do Espírito Santo, através da palavra do nosso Deus. A gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo. Estamos estudando nesse trimestre sobre o livro do profeta Ezequiel. E no último vídeo, que se tornou um vídeo extenso, nós estudamos, a princípio, né, para você que não é sabedor, nós estamos estudando algumas lições que já foram ministradas nas congregações. E estamos estudando esse trimestre sobre essa lição aqui. Dá para você ver aí bem pertinho? Pois é. Estamos estudando sobre a justiça de Deus e a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. E já estudamos sobre a pessoa do profeta Ezequiel, já estudamos sobre o cativeiro, né? Nós já estamos aprendendo que Deus chamou o profeta Ezequiel nós costumamos dizer, né, no pior momento da história do Reino do Sul, ali aproximadamente o ano 600 antes de Cristo, né? O profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, eles foram usados por Deus para advertir o povo do Senhor. Nós temos até uma referência aqui, né? No ano 597, aproximadamente, né? Foi o momento em que Ezequiel foi levado como prisioneiro para viver ali como um cativo em
Babilônia. Já estudamos, né? Já falamos sobre o contexto do cativeiro, já falamos um pouco sobre como Deus usou Jeremias, como Deus usou o profeta Daniel ali em Babilônia, quando se deu a chamada do profeta Ezequiel, quando ele estava com 30 anos de idade, e enquanto Jeremias continuou profetizando em Jerusalém, Deus levantou Ezequiel, que a princípio veio de uma família de linhagem sacerdotal. Ele estava sendo instruído para ser o intercessor do povo, para levar a Deus as lamentações, as petições, as necessidades do povo. Mas Deus então decide mudar, de uma certa forma, o ministério do profeta Ezequiel, e Deus o levanta para ser profeta ali em Babilônia. E estamos estudando sobre a lição 5, falando sobre contra os falsos profetas. Gravamos um vídeo, esse vídeo ficou extenso e mesmo assim não deu para a gente concluir devido à necessidade, à profundidade do assunto. E eu falei que iria gravar um outro vídeo falando sobre os falsos profetas e Ezequiel e também sobre a geração das mensagens falsas. Ou seja, no primeiro vídeo nós estudamos o ponto 1 e o ponto 2 e essa lição é constituída de 4 pontos. E agora nós vamos estudar o ponto 3 e o ponto 4. Vamos ver o que o comentarista tem a nos dizer através da palavra do Senhor. Está escrito aqui sobre o título do segundo ponto, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Ponto. Pois bem, o comentarista, ele deixa bem claro que no tempo do profeta Ezequiel, existia o profeta Ezequiel, que era um profeta justo, um profeta temente a Deus, um profeta fiel àquilo que Deus mandava ele falar, um profeta verdadeiro, um porta-voz de Deus ali em Babilônia, um atalaia de Deus ali entre os cativos, né? Um mensageiro de Deus. Deus também tinha os seus profetas verdadeiros ali na corte real em Babilônia, que a princípio, né, os mais conhecidos, o profeta Daniel. Lá em Jerusalém, o profeta Jeremias continuou sendo uma voz profética ali, porque a gente sabe que a Babilônia não levou 100%, o exército da Babilônia não levou 100% dos judeus do Reino do Sul para serem cativos ali em Babilônia. Eles levaram em 3 datas diferentes, levaram em 3 deportações diferentes, em 3 levas diferentes, mas ali em Jerusalém ficou os chamados, que eu posso dizer, ficou os remanescentes, os pobres, os idosos, aqueles que não tinham condição de andar muito, aqueles que não tinham condição de trazer, assim, resultados para Babilônia, e eles ficaram ali em Jerusalém, entre eles o profeta Jeremias. Mas o profeta Jeremias ficou, não foi por causa disso que eu falei, mas porque Deus decidiu preservar o profeta Jeremias através da própria liderança de Babilônia, mais precisamente o chefe do exército da Babilônia, né? Eles foram informados das profecias do profeta Jeremias, que Deus estava usando o profeta Jeremias, e eles então decidiram guardar deixar o profeta Jeremias ali. O profeta Jeremias, inclusive, teve até liberdade de escolher entre ir morar em Jerusalém, entre continuar em Jerusalém e ir para Babilônia, como ele foi bem tratado. Então, os dois lados, né? O comentarista ele diz que, da mesma forma que existe o mentiroso, existe o sincero.
Da mesma forma que existe o falso, existe o verdadeiro. Ou seja, Ezequiel era um profeta verdadeiro, mas o profeta Ezequiel ele sofreu muito, muito, porque enquanto ele profetizava que Jerusalém iria ser destruída, o muro iria ser destruído, as muralhas iriam ser destruídas, mas existia também os falsos profetas ali em Babilônia, né? Que acreditavam que Deus não iria permitir que Jerusalém fosse destruído, porque eles chegaram ao ponto de idolatrar Jerusalém. Eles acreditavam que por serem descendentes de Abraão, ou em razão do templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, eles acreditavam que o templo deveria ter sido construído por Salomão, que era filho do rei Davi. Eles tinham tudo isso em mente, acreditavam que devido a todo esse currículo, né, Deus não ia ser capaz de permitir a destruição de Jerusalém. E o povo então preferiram dar ouvido à voz dos falsos profetas, dar ouvido a filosofias humanas contrárias à vontade de Deus, porque Deus não se engana, Deus conhece o coração do homem. E o profeta Ezequiel, como uma voz verdadeira, continuou ali falando sobre a destruição que iria vir sobre Jerusalém. E o comentarista ele diz que assim como há maldição, há bênção, há mentirosos, há justos, há injustos, há morte e também há o inferno. Então é notório, a gente sabe, né? Existem os dois lados da moeda. Existe verdadeiro, existe falso, existe o céu, mas também existe o inferno. E existem os profetas legítimos da parte de Deus. Os profetas legítimos da parte de Deus são aqueles que falam as profecias e essas profecias se cumprem. E eu sei que não se cumpre, eu sei que tem profecias que não se cumprem no tempo da existência da pessoa ali. Que Deus também tem os seus momentos. Deus também ele não é obrigado a cumprir a profecia no tempo do homem, no tempo da mulher, só para mostrar que ele é verdadeiro. Ele tem o seu tempo, ele tem as suas horas de cumprir as suas profecias. Mas existe casos específicos em que Deus usa os seus profetas e o profeta verdadeiro é aquele que profetiza e a sua profecia se cumpre. No tempo, está escrito na lei, no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, né? Está escrito na lei, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, né? Que o profeta falso, ou aquele que profetizasse algo e não se cumprisse, ele era digno até de morte. Sim, ele era digno até de morte. E voltando para os dias atuais, né? Quantos profetas mentirosos existem nesse mundo? Antigamente eles profetizavam, né? Dizendo que eram mensageiros de Deus. Dizendo que não, Deus não vai destruir esse templo, Deus não vai destruir essa cidade, Deus não vai levar como prisioneiro a liderança de Jerusalém. E se for, vai ficar poucos dias e vai voltar. Mas Deus insistia dizendo, através do profeta Jeremias, não, vocês podem ir para o cativeiro, não se rebelem contra a liderança de Babilônia, vão para Babilônia, chegar lá, vocês podem construir a casa de vocês, podem ter família, porque era um cativeiro diferente, era uma prisão diferente. Lá vocês vão ter liberdade para construir a casa de vocês, constituir família, constituir comércio, ter filhos, mas vocês só vão sair de lá depois dos 70 anos. E essa profecia, ela realmente se cumpriu. E existe também os profetas enviados na parte do diabo. No tempo dos profetas, estou usando um copo aqui do meu filho abençoado, e no tempo dos profetas, perdão, existiam os falsos profetas no Antigo Testamento. O apóstolo, o Senhor Jesus, ele disse que iria existir falsos mestres, falsos profetas. O apóstolo Paulo,
Ele fala também que nos últimos dias iria existir homens amantes de si mesmos, falsas doutrinas, falsos ensinadores, lobos devoradores, falsos profetas. Então, sempre existiu falsos profetas, mas, sobretudo, sempre existiu também verdadeiros profetas. E devemos dar ouvido a quem? Devemos dar ouvido a Deus, sobretudo, e devemos dar ouvido aos profetas enviados por Deus. Diz a Bíblia que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se você conhece um profeta, e ele tem um bom testemunho, ele tem vida com Deus, e você sabe que o que ele fala é baseado na Bíblia Sagrada, não é invenção da mente dele, dê ouvido a esse profeta. Deus fala através do profeta Jeremias, está escrito no livro do profeta Jeremias: crede nos seus profetas e prosperareis. Ó Israel, crede nos seus profetas e prosperareis. E o comentarista ele resume dizendo que há profetas provenientes da parte de Deus. Perdão, que há profetas, já falei sobre os profetas provenientes de Deus, enviados por Deus, profetas legítimos, mas o comentarista ele diz que há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. E isso o mundo está cheio. Quantas pessoas que preferem dar ouvido a uma mentira do que a uma verdade? Quantas pessoas que compartilham nas redes sociais uma mentira, uma falsidade? Alguém que de repente coloca lá no Facebook: fulano morreu, e você ou a pessoa, sem descobrir, ou sem ter interesse de descobrir se aquela palavra é verdade, compartilha com um, compartilha com o outro, quando vai ver, a pessoa está viva. Foi uma mentira semeada nas redes sociais. Então, o mundo está cheio de mentirosos, o mundo está cheio, sobretudo, de profetas mentirosos. Pessoas que querem fama, sucesso, reconhecimento, mas de forma errada. Pessoas que querem ser vistas como mensageiros, mas não são mensageiros de Deus, são mensageiros do diabo. Quantos que já marcaram a vinda do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele prometeu, entre tantas promessas que Cristo prometeu, particularmente acredito que a maior promessa que Jesus prometeu é a promessa da vida eterna. É a promessa que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja. Ele disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E os discípulos agarraram essa mensagem, guardaram em seus corações, e a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos o quanto a igreja primitiva pregava sobre a ressurreição de Jesus, pregava sobre a volta de Jesus. O apóstolo Pedro ele chegou a escrever uma carta dizendo que muitos zombavam da fé deles, dizendo: onde está a promessa? A promessa que Jesus disse que um dia iria voltar para nos buscar, ou para buscar vocês. Porque desde que os nossos pais existiram, se ouve a mesma coisa, que Jesus vai voltar. E aí Pedro responde dizendo que Deus ele não tarda com relação à sua promessa, mas ele é longânimo, ou seja, ele é tardio em irá, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham conhecer a salvação. Nesse mesmo contexto, Pedro diz que 1000 dias para o Senhor é como se fosse um dia. Ou seja, o nosso tempo, a forma de nós contarmos o nosso tempo, as nossas 24 horas, nem se compara com o relógio de Deus. Deus ele tem o seu tempo, há tempo para todas as coisas, e vai chegar um momento dele cumprir essa palavra. Mas ele quer que todos venham ter o conhecimento da verdade. Então o profeta verdadeiro, ele anuncia sim, ele anuncia que Jesus vai voltar, mas ele anuncia que só Deus é que sabe, só o Pai é que sabe o momento correto, o momento certo dele vir buscar a sua igreja. Mas o profeta falso, o profeta que quer ter nome de profeta, como já aconteceu no passado, vários falsos profetas no passado e até nos dias de hoje, né?
já marcaram a vinda de Jesus e foram decepcionados. Então devemos sim dar ouvido à voz de Deus. Você que está me ouvindo, né, nesse momento, a quem você tem dado ouvido? Você tem dado mais ouvido à mentira ou à verdade? Você tem dado mais ouvidos ao que é certo ou ao que é errado? Porque o profeta falso, você está no erro, você está no pecado, você está no adultério, você está na mentira, você está no engano, você talvez esteja nos vícios, e o profeta falso, ele diz para você, não se preocupe não, Deus quer apenas o seu coração, o importante é que você não deseje o mal para o seu próximo. O profeta falso, ele diz, não se preocupa não, porque se você morrer, você pode passar por um processo de purificação e depois Deus vai te dar um bom lugar. O profeta falso, ele diz, não, o importante é que você é feliz. Igual existe uma filosofia satânica aí fora, aí no mundo, né? Que diz que Deus não se preocupa com a maneira como você é feliz. Para Deus o mais importante é que você é feliz. Existe um conceito demoníaco aí fora dizendo que se duas pessoas do mesmo sexo estão juntas e estão felizes e não estão fazendo mal para ninguém, para Deus isso aí é importante. Para Deus o que convém é se a pessoa está feliz com aquele relacionamento, com aquela situação. Isso é um conceito ilógico. O fato de eu estar me sentindo, o fato de um ser humano estar se sentindo bem, tendo um relacionamento com desculpa mas a verdade é essa, porque infelizmente o diabo tem tomado conta tanto da mente do ser humano que tem pessoas que se sentem atraídas por um animal, se sentem atraídas por um sexo oposto, se sentem atraídas até por uma árvore, por uma boneca. Já existem relatos de pessoas no mundo que casaram até com bonecos de verdade. Então, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele se torna pior do que um animal. Essa é a verdade, pior do que um animal. E essas pessoas preferem dar ouvido ao que o mundo diz, ao que a mídia diz, ao que a sociedade, ao que uma parcela da sociedade diz. Essas pessoas preferem dar ouvido ao que a sua filosofia diz, ao que as pessoas de destaque da sociedade diz, do que a própria palavra de Deus. As pessoas preferem dar ouvido a falsos profetas, a falsos ensinamentos. Não, Deus está mais preocupado com a sua felicidade. Aí Jesus volta e a pessoa fica aí, e mais do que isso, a pessoa, se continuar nesse caminho, preferindo dar ouvido ao pecado, à carnalidade, ao mundo, a falsos profetas, ainda existe o inferno que está aguardado, reservado para aqueles que não temem ao Senhor. Vamos dar prosseguimento. Apresentação. A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento, e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falsos profetas. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas também, tanto em Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia, e também aos falsos doutrinadores da atualidade. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores ou que profetizam ainda estão profetizando. Então, a expressão profetas de Israel aparece só 2 vezes no Antigo Testamento. Ezequiel, aqui tem um exemplo aqui sobre Ezequiel, mas o comentarista está falando aqui sobre aquilo que a gente já vem comentando, né? Sobre os falsos profetas que existiam em Israel. Os verdadeiros profetas, eles eram conhecidos por profetizarem em nome do Senhor. Você lendo a Bíblia, você vai encontrar vários textos no Antigo Testamento
a qual os profetas, antes de profetizar, eles faziam questão de dizer: e veio a minha palavra do Senhor, e veio a minha revelação do Senhor. Assim diz o Senhor, ó Israel. Assim diz o Senhor, ó casa de Israel. Então eles faziam questão de destacar que a palavra não vinha deles, mas vinham do Senhor dos exércitos. O desserviço dos falsos profetas. O que os falsos profetas eles queriam fazer na realidade no tempo do profeta Ezequiel e também nos tempos de hoje? Eles são chamados de loucos, insensatos, tolo, zomba daqueles que confiam em Deus, não acreditam em Deus. Ezequiel afirma que ele segue o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Então os falsos profetas, eles não só profetizavam mentiras em nome do Senhor, mas eles também se comportavam como se fossem loucos, lobos devoradores, insensatos, e ao mesmo tempo zombavam daqueles que confiam no Senhor. Tem até uma referência aqui, né? Salmos, vamos ver o que está escrito aqui no livro de Salmos. Salmos 14, versículo 1. Já que estamos no estudo bíblico, né? É viável lermos a palavra do Senhor. Salmos 14, 1. Disseram os necios no seu coração, não a Deus. Então, quantas pessoas, quantos que estão entrando pelo caminho do ateísmo, quantos que estão se afastando cada vez mais de Deus, quantas pessoas nesse mundo que nasceram em um lar cristão, quantos homens e mulheres que foram criados no Evangelho, foram criados nos ensinamentos de Cristo, quantas pessoas que provaram do Espírito Santo, tiveram experiência maravilhosa com Deus, mas infelizmente, em alguns casos, né, todos, em alguns casos, foram corrompidos no período em que frequentaram as faculdades, porque existem relatos em que muitos cristãos começaram a frequentar a faculdade e como na faculdade existem muitos professores que não acreditam em Deus e professores usados pelo diabo tentam de várias maneiras colocar na mente dos alunos que Deus não existe, que Deus é produto de filosofias humanas, que Deus é produto da religião, e tentam provar de várias maneiras a inexistência de Deus. E esses cristãos, por não terem uma raiz, quando eu digo uma raiz, uma experiência particular com Deus, no sentido de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia, de se preparar, se tornaram presas fáceis para o diabo na mão desses ateus. E essas pessoas, então, quantos que hoje em dia negam a existência de Deus? Quantos que hoje já serviram a Deus, mas procuram de várias maneiras discordar da Bíblia, alegando que a Bíblia foi escrita por comedores de feijão e que existem erros na Bíblia e que a vida deles mudou depois que eles deixaram o cristianismo, depois que eles abandonaram a fé em Deus. Ou seja, essas pessoas preferiram dar ouvido a falsos profetas, porque o profeta verdadeiro, ele fala a verdade. E aqui a gente vê pessoas que se tornaram falsos profetas, inclusive o falso profeta, ele não se apresenta como um falso profeta. Ah, não, eu sou um falso profeta. Não. O diabo usa tais pessoas como enganadores, como falsos, como porta-vozes da mentira, e o diabo vem no sapatinho de algodão e vai fazendo morada na mente dessa pessoa através de ensinamentos errados. Então os falsos profetas, eles
eles zombam de Deus, ou, aliás, zombam daqueles que não acreditam em Deus. Eles seguem o seu próprio coração. E existem profetas, falsos profetas, que ainda negam que... Existem falsos profetas que se dizem serem profetas verdadeiros, mas, de alguma forma, estão enganando ou tentando enganar aqueles que querem entrar pela porta estreita. Porque Jesus deixou bem claro que o céu é real, mas Jesus deixou bem claro que a porta que conduz ao céu, ela é estreita. E o falso profeta, porque o falso profeta ele se apresenta de várias maneiras. Existe falso profeta que leva a pessoa a desacreditar na existência de Deus, os profetas do diabo, os enganadores desse mundo. E existe também os falsos profetas que se dizem serem profetas verdadeiros, mas negam que a pessoa tem que renunciar a si mesma. Infelizmente, existem vários tipos de evangelho nesse mundo, entre aspas, né? Porque o verdadeiro evangelho, ele prega renúncia. Mas existem vários falsos profetas pregando vários tipos de evangelho. Ou seja, evangelhos que dizem que a pessoa pode ficar do jeito que está. Evangelhos que não pregam a renúncia, porque o verdadeiro evangelho, ele te ensina que você tem que ser diferente do mundo, tem que produzir bons frutos. O verdadeiro profeta, o profeta de Deus, o mensageiro de Deus, ele prega que você tem que ser diferente, que você tem que ter o brilho do Espírito Santo, que você tem que orar. O falso profeta não, ele diz que você não tem necessidade de você ficar pagando o preço, porque Jesus já pagou o preço por você. Esse é um ensinamento totalmente errado. Jesus pagou o preço, um sacrifício único, que diz respeito a oferecer salvação a todos os seres humanos. Mas no que diz respeito à vida particular, cada um de nós temos que nos esforçar todos os dias. Renunciou ontem, continua renunciando hoje. Orou ontem, continua orando hoje. Leu a Bíblia ontem, continua lendo a Bíblia hoje. Se esforce. O verdadeiro profeta, ele prega que o crente, que o cristão tem que renunciar ao mundo todos os dias. E o falso profeta que se diz ser profeta de Deus, ele deixa bem claro, não, você não precisa renunciar. Deus não está tão preocupado com o seu corpo, o mais importante é o seu coração, é o seu temor diante de Deus. O mais importante é que você ama a Deus. Existem casos em que os falsos profetas pregam, tem falsos profetas que pregam que Deus está preocupado mais com o seu espírito e que o corpo vai se tornar pó e vai acabar. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Devemos sim cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, viver em santidade, evitar escândalo, vestir de maneira, como é que eu posso, de maneira que não venha trazer escândalo para aqueles que nos cercam e assim por diante. Devemos dar ouvido aos verdadeiros profetas que pregam sobre santidade, ser diferente no meio de uma sociedade, no meio de um povo, no meio de um ímpio, no meio no mundo, onde as pessoas não estão preocupadas com isso. Tanto é que você, quando sai na rua e vê determinadas coisas, você fica escandalizado. Você fica escandalizado não é porque você quer ser escandalizado, é porque o Espírito Santo tem te convencido que o ser humano não foi criado para viver da maneira como o mundo está. O Espírito Santo tem te convencido que o correto é viver uma vida de santidade. É por isso que você fica escandalizado quando você vê todo tipo de aberração, de pecado desse mundo. Mas que possamos orar para Deus estar abrindo os olhos daqueles que estão ainda na escuridão.
o apóstolo João ele diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As raposas do deserto, esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje a Igreja de Cristo, Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Então o comentarista aqui ele comenta sobre as raposas do deserto. O Senhor Jesus ele deixou bem claro que existe os pastores que se preocupam com as ovelhas e existe também os lobos, os mercenários. Existe missionário, existe os mercenários, né? Então, os pastores, eles se preocupam com as ovelhas. Os verdadeiros pastores. Tem até um louvor que fala, tem até um louvor baseado na Bíblia, né? Que falam sobre, eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Mas contando as ovelhas, porque o pastor tinha o hábito de contar as ovelhas, ele percebeu que faltava uma. E esse pastor foi em busca dessa uma que faltava. Diferente, né, é que ele usa o exemplo de chacais, né? Não vou entrar muito nesse particular aqui, mas podemos usar esse exemplo aqui sobre lobos, né? Os lobos, eles não têm essa preocupação com as ovelhas. Então, os falsos profetas, eles também eles se comportam como lobos devoradores. Lobos que só querem aquilo que as ovelhas produzem. Mas mais na frente, outra lição, nós vamos estar falando mais detalhado sobre isso. A Igreja de Cristo também sofre nas mãos de lobos. Vamos ver qual era a situação da Igreja de Coríntios, ali no primeiro século da Igreja Cristã. Vamos ver o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo... 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Mais na frente aqui. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, era o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro, porque se alguém vos pregar, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, né, que iria chegar momentos em que a igreja daquela época, ou a igreja do futuro, iria sofrer na mão de falsos enganadores, falsos mestres, falsos profetas. A Bíblia chama eles também de cães, falsos doutores. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que iria chegar um tempo em que o povo não iria fazer mais questão de ouvir a sã doutrina, iria preferir dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo estava falando dos falsos profetas, falsos ensinadores. Paulo ficou cerca de 2 a 3 anos
pastoreando a igreja de Éfeso, e na ocasião da sua despedida, está registrado em Atos dos Apóstolos, ele faz um belo discurso e ele diz que durante aquele tempo que ele ficou com aquela igreja, ele doutrinou aquela igreja, ele ensinou para aquela igreja o pleno conselho de Deus. Ele pregava sobre o céu, mas também pregava sobre o inferno. Pregava sobre a ressurreição, pregava sobre a volta de Jesus. Mas Paulo deixou bem claro naquele discurso de despedida, né, para a igreja de Éfeso: eu sei que depois da minha partida surgirão no meio de vós lobos devoradores que não terão piedade nenhuma do rebanho. E é o que temos visto, é o que a igreja sempre enfrentou. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, sempre enfrentou falsos profetas, falsos ensinadores, cães devoradores, lobos devoradores, e que não têm piedade nenhuma do rebanho. No tempo do apóstolo João, ele sofreu. Agora eu não me recordo o nome dos falsos profetas. Parece que tinha um profeta chamado Ares, ou Arius. Agora eu não me recordo o nome desses falsos profetas. Mas no tempo do apóstolo Paulo, existia falsos profetas ensinando que Jesus Cristo que Jesus Cristo não era constituído de corpo, alma e espírito, ou que Jesus não havia ressuscitado, ou que Jesus não era exatamente o Filho de Deus, mas era um espírito criado em elevação, superior aos outros espíritos. Enfim, negavam de certa forma a doutrina da Trindade. Reconheço que não existe esse nome Trindade na Sagrada Escritura, mas é de onde tiraram o conceito. Esse conceito passou a existir devido à crença na existência de um só Deus, constituído de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é uma doutrina também, muitas das vezes, impossível de ser entendida à luz da razão. Nós entendemos isso aí através da Bíblia e através da fé. Mas João procurou deixar bem claro, né? Escrevendo no primeiro evangelho, no evangelho ele diz, né? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, uma referência a Jesus, e a palavra era Deus, e o verbo, a palavra, Jesus, se fez carne. Então ele deixou bem claro que Jesus, sim, sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre os homens, e nós vimos a sua glória. João diz isso. O apóstolo, e João também, escrevendo a sua primeira, segunda carta, a terceira carta, ele fala sobre que todo aquele que não crê que Jesus veio a esse mundo em carne, esse é um mentiroso. Todo aquele que não crê que Jesus, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós, esse é um mentiroso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipos, ele diz que Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, seres humanos. E ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Parece que está no terceiro capítulo da carta aos Filipenses. Então, os apóstolos sofreram enfrentando os falsos profetas que negavam a ressurreição de Jesus. As igrejas que vieram séculos depois também enfrentaram isso. A igreja atual também enfrenta luta na mão dos falsos profetas. Por que nós enfrentamos luta na mão dos falsos profetas? Porque quando alguém decide, através do Espírito Santo, servir a Deus, que é o Espírito Santo que convence o ser humano. Não é o Edmilson que vos fala, que te convence que você precisa ser diferente. Não é simplesmente um profeta verdadeiro que te ensina que você precisa ser diferente.
Em primeiro lugar, é o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. É o Espírito Santo que convence a nossa mente, o nosso coração, que a gente precisa ser diferente. É o Espírito Santo que convence que Jesus morreu, levou sobre si os nossos pecados. Ele foi o sacrifício único, o sacrifício verdadeiro. E a Bíblia Sagrada diz que ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer. Aqueles que foram ressuscitados no Antigo Testamento morreram depois. Aqueles que Jesus ressuscitou no Novo Testamento, no caso da filho da viúva de Naim, Lázaro, que foi morto, com qual ressuscitou, eles e outros mais voltaram a morrer e não ressuscitaram, estão aguardando o arrebatamento da igreja. Mas Jesus foi o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então, os profetas verdadeiros, eles anunciam isso aí, a ressurreição de Jesus, ela é notória. A vinda de Jesus há de acontecer. E os profetas verdadeiros, eles anunciam que a porta é estreita. O profeta verdadeiro, ele se preocupa em discipular. O profeta verdadeiro, ele se preocupa em discipular o novo convertido, ensinar ele o que é a pessoa do Espírito Santo. O profeta verdadeiro, ele procura ensinar o crente, o novo convertido, o recém-nascido na fé, as doutrinas básicas de Jesus, como por exemplo, quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os dons ministeriais, o que é o batismo nas águas, o que é o batismo no Espírito Santo, o que é a volta de Jesus, o que é o milênio, o que é a Nova Jerusalém, o que é o corpo, a alma, o espírito. Coisas desse tipo, o profeta verdadeiro, ele procura instruir o novo convertido desde o começo. Mas o profeta falso, ele não tem essa preocupação. Ele quer ver mais o máximo de pessoas o acompanhando através das redes sociais. Inclusive, infelizmente, hoje existe um conceito que diz que a pessoa não precisa frequentar um templo para adorar a Deus. Isso aí é um ensinamento que não tem base na Bíblia. E existe casos em que o profeta falso, ele se apresenta como alguém que não tem igreja, está ali para orientar as pessoas. Quando se orienta a procurar um tempo para adorar a Deus, glória a Deus por isso. E quando se ensina a pessoa a não procurar nenhum templo? Cuidado, como está a sua vida espiritual? Cuidado se você porventura se enquadra nesse grupo. Vamos atentar para os ensinamentos bíblicos. Terceiro e último ponto, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsos profetas, em falsas profecias, é semelhante ao interesse e a busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Então, o quarto e último ponto aqui, o comentarista ele fala sobre a geração das mensagens falsas. Então, Israel enfrentou várias vezes, durante a sua existência, profetas que foram opositores à obra de Deus, profetas contrários ao crescimento da obra de Deus. Temos um exemplo lá de Neemias, Depois dos 70 anos de cativeiro, Neemias soube da situação de Jerusalém, foi para Jerusalém para reedificar os muros, e ele enfrentou bastante oposição através dos samaritanos, A Bíblia a Bíblia faz questão de citar o nome deles, ou daqueles que eram líderes daqueles que se opuseram contra a reedificação dos muros. A Bíblia fala sobre Sanbalat, Tobias, Gesem, pessoas que não queriam ver o avanço da obra de Deus, a reedificação dos muros em Jerusalém. E nos dias de hoje não é diferente. Os falsos profetas,
Eles não querem ver a igreja avançar, a igreja crescer. O diabo já falou várias vezes através de falsos líderes religiosos, através de líderes governantes, através de cantores, através de filósofos. A religião vai acabar, a igreja vai acabar, o cristianismo vai acabar. Já queimaram Bíblia, já mataram pastores, já mataram crentes na intenção de destruir a verdadeira igreja, na intenção de destruir o verdadeiro discurso bíblico à luz da Bíblia Sagrada, tá? Na intenção de calar os verdadeiros profetas. Mas a igreja está de pé, porque a igreja não é uma instituição que foi criada pelo ser humano. Existe CNPJ, existe, mas isso não significa que a igreja foi criada pelo ser humano. A igreja invisível, a igreja de Cristo, ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. Porque se a igreja fosse uma instituição simplesmente criada pelo homem, já teria sido fundada há muito tempo, acabada há muito tempo, porque pesquisa e você vai ver, não existe nenhuma outra instituição nesse mundo tão perseguida como a igreja de Cristo, os cristãos verdadeiros. Porque quantos que já foram mortos, quantas Bíblias que já foram queimadas, e estamos aí para a glória de Deus, para a glória de Deus. O profeta no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado de um qualitativo que o identifica como tal mensageiro de Deus, e desprezar as suas palavras, escarnecido dos seus profetas, a qual disseram pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Deus ou da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles eram mal vistos, muitas das vezes, né, pelas autoridades corruptas. Os líderes religiosos corruptos, eles detestavam quando sabiam que tinha um profeta verdadeiro por perto, porque o profeta verdadeiro apontava o pecado, apontava o erro, e muitas das vezes o profeta verdadeiro, ele era castigado, ele era preso, ele era mal visto, ele era maltratado, porque o profeta verdadeiro anunciava, vocês estão enganando o povo, vocês não estão cuidando dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres, Deus vai cobrar de vocês. Então os líderes detestavam ouvir a voz dos profetas verdadeiros, né? Preferiam ouvir a voz dos falsos profetas, porque no palácio existiam os escribas, mas existiam também os profetas que estavam ali, que tinham que falar a verdade da parte de Deus. E o comentarista diz que os profetas verdadeiros, eles são taxados, né, são vistos como um zero à esquerda, como um povinho pequeno, um Zé Ninguém, um povo quadrado, aí já engloba, já coloca todo junto, né, a igreja, né, porque quando acusam um profeta verdadeiro, está acusando toda a igreja de ser falsa. Mas nós somos verdadeiros, a igreja de Cristo ela é verdadeira, porque a igreja de Cristo ela foi chamada por Deus para proclamar a santidade, proclamar a verdade da parte do Senhor. E Jesus, ele diz que, por que o profeta verdadeiro ele sofre? Por que a igreja verdadeira ela sofre? A igreja é eu, a igreja é você. Jesus falou, né? Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que aborrecer vocês, aborreceu a mim. Vocês lembram que eles rejeitaram Jesus? Rejeitaram Jesus, mataram Jesus.
significa que a igreja de Cristo também iria ser rejeitada e aborrecida. E Jesus conclui dizendo que isso tudo acontece porque nós não somos desse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A palavra igreja é uma palavra que foi tirada, a palavra igreja é uma palavra que tem origem no idioma grego, e a palavra igreja significa tirados de dentro para fora. Tirados de dentro para fora. Ou seja, nós estamos nesse mundo, mas nós fomos tirados de dentro do mundo das trevas para fora. Então Jesus deixa bem claro, né? Nós não somos desse mundo. Jesus, eu escolhi vocês do mundo, mas vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Estamos encaminhando para o final. Os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-voz de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas. Não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição no contexto bíblico. A mentira vai além da prática intelectual da desonestidade e é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autoridade era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época eram funcionários públicos. Os discursos desses falsos profetas, ou falsos doutores, ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. E a conclusão nos diz, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas. E isso deveria acontecer também na igreja. O boato e a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa e associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Eu já fiz questão de ler aqui os últimos comentários, para a gente estar finalizando o nosso estudo bíblico desse dia, falando sobre os falsos profetas no livro do profeta Ezequiel. Então Deus revelou os portadores das mensagens falsas. Na época de Ezequiel existiam os chamados portadores das mensagens falsas, como eu já comentei aqui, que são aqueles que anunciavam que o cativeiro não iria acontecer, anunciavam que o cativeiro não iria durar 70 anos. Deus teve que suportar esses profetas até um período. Esses profetas trouxeram muito prejuízo para Deus, para a obra de Deus, trouxeram muita dor de cabeça para Ezequiel, Jeremias, mas prevaleceu o plano de Deus, prevaleceu a vontade de Deus, prevaleceu a verdade que Deus revelou através dos profetas verdadeiros. Então, o comentarista também diz sobre a ira de Deus contra os falsos profetas. Nós já falamos sobre isso, Está escrito em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1, que os falsos profetas, eles
Deus falou através de Moisés, o profeta que profetizar e não acontecer, esse profeta, ele era digno de morte. Então, isso aqui era a ira de Deus sobre os falsos profetas. E nos dias de hoje, aqueles que têm anunciado, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Aqueles que têm anunciado, que teve um sonho, e que o sonho foi de Deus, mas o sonho não foi de Deus. Aqueles que têm anunciado muitas coisas em nome de Deus, e como se Deus não tivesse mandado nada, se essas pessoas não se arrependerem, não pedirem perdão ao Senhor, e dentro da possibilidade de pedir perdão ao povo, irão sofrer a condenação eterna. A Bíblia fala sobre a condenação eterna, né? Então está em Apocalipse capítulo 20, né? Aquele que o Senhor não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É o que está preparado para os falsos profetas, aqueles que se dizem serem de Deus, mas têm anunciado ensinamentos que não estão na Bíblia. Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele diz no primeiro capítulo, mesmo que do céu venha um anjo trazendo um outro ensinamento, ou anunciando um outro Jesus, que não seja o Jesus que Paulo ensinava, trazendo um outro ensinamento, um outro evangelho que não seja o verdadeiro, que nem seja o de Jesus, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado. Então não existe outro evangelho, não existe outro ensinamento, a não ser o que já está registrado na Bíblia Sagrada. Pode até existir vários livros com títulos, o Evangelho segundo fulano, o Evangelho segundo ciclano, o Evangelho segundo tal religião, tal instituição. Esses evangelhos podem até trazer algum tipo de ensinar, algum tipo de literatura que você possa tirar alguma coisa boa, mas se tratando de vida eterna, de perdão, de salvação, de Senhor, de Salvador, só existe um, Jesus. Por que eu estou falando que você pode encontrar alguma coisa boa? É porque eu lembrei dos chamados livros apócrifos, que são livros que foram escritos ali no período entre Mateus entre Malaquias e Mateus, né, chamados 400 anos de silêncio. São livros adotados, inclusive, pela Igreja Católica. Existem alguns livros apócrifos também relacionados ao Novo Testamento. Existem alguns livros que só servem como conteúdo, assim, como é que eu posso dizer, literatura histórica, que pode te trazer um conhecimento sobre a época, o contexto da época, o que aconteceu naquele período ali de 400 anos, os macabeus, quem eram os macabeus. Agora, se tratando de livro canônico, livro inspirado, livro que foi reconhecido como palavra de Deus, só existe esse aqui, as Sagradas Escrituras. E precisamos ler e estudar o Antigo e o Novo Testamento. E aí você vai ver como se faz para conhecer um verdadeiro profeta e como reconhecer quando o profeta está sendo usado por Deus ou não, e quem é o falso profeta. Estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico. Quero louvar a Deus pela sua vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando de maneira poderosa. Quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida de todos aqueles, ó Pai, que ouviram a Tua palavra, que ouviram o estudo bíblico. Espírito Santo, peço humildemente que o Senhor possa fazer uma grande obra no coração de todos aqueles que ouviram a sua palavra, Senhor. Toque em seus corações, dê-lhes sabedoria e entendimento, desejo te servir em espírito e em verdade. Venha mudar a vida, Senhor, daquele que está afastado de Ti, daquele que precisa ser restaurado espiritualmente. Venha abrir os olhos de cada um, Deus, para que eles possam conhecer quem são os verdadeiros profetas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos
E esse é o seu amigo, irmão em Cristo Edmilson. Sempre estaremos aqui postando vídeos relacionados à palavra do nosso Deus. E na próxima edição estaremos estudando um pouco mais sobre o livro do profeta Ezequiel. Quero agradecer você que esteve conosco aí. E lembre-se, se inscreva no nosso canal, compartilhe, faça o seu comentário, dê o seu joinha, que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Lembre-se, você é chamado por Deus. Creia em Jesus, creia em Jesus Cristo, creia na palavra, creia que Jesus morreu por você, carregou sobre si os seus pecados e que ele ressuscitou e há de voltar. E lembrando que você também pode estar dando alguma sugestão para estudos bíblicos, para que possamos estar estudando juntos aqui a palavra do Senhor Jesus.